medicina de ponta. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com a professora doutora Fernanda Rodrigues Lima, ela que é médica reumatologista. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Tudo bom. A doutora Fernanda Lima, ela, além de ser médica reumatologista, também é especializada em medicina do esporte. E ela lida com muitos pacientes, não só pacientes reumáticos, né, mas muitos pacientes que entram com enfoque na parte do esporte, do exercício. Então, nós vamos bater um papo aqui que eu queria te perguntar inicialmente o que é um reumatismo. Pois é, muito obrigada por poder estar aqui hoje, Lafayette. Bom, antes de mais nada, reumatismo é um nome genérico que nós médicos costumamos dar para qualquer dor no aparelho locomotor. Na verdade, o reumatismo vai acabar englobando mais ou menos umas 100 doenças. E é importante para o paciente receber exatamente o diagnóstico correto para, sim, ter a sua dor bem tratada. E quais os reumatismos mais comuns? O reumatismo mais comum que a gente tem é a osteoartrose. A osteoartrose é uma doença articular degenerativa que virtualmente pode afetar qualquer indivíduo à medida que nós vamos caminhando para o envelhecimento. Outras doenças menos comuns são a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, a fibromialgia, que é uma doença principalmente do sexo feminino nos grandes centros, e também a osteoporose. E dentro na criança? Porque você está falando em adulto. Isso, e até agora... Criança também tem reumatismo. Exatamente. Existe um mito que parece que só o adulto, né, os pacientes acham que só o adulto tem reumatismo, só o adulto tem dor. Isso não é correto. Existem certas formas de reumatismo que já podem afetar a criança por volta dos 6 meses de idade, 2 anos de idade. Então, os pais têm que ficar muito atentos. 6 meses? 6 meses. O Como um quadro extremamente incapacitante, que é a artrite reumatoide juvenil, já pode afetar os bebês. Então, é importante que os pais fiquem atentos nas manifestações das crianças com queixas dolorosas e procurar a investigação realmente. Você sabe que você tocou num assunto, eu que faço a parte de artroscopia do quadril, eu e a Laís, né, que trabalha com você, minha irmã, né, reumatologista, e nós apresentamos no Congresso Brasileiro de Reumatologia casos de necrose da cabeça do fêmur em crianças, que por artroscopia fizemos a biópsia da cápsula, e na realidade não era a necrose, a doença de Pertz, que é tratada pelo ortopedista, e sim uma artrite reumatoide juvenil, que confunde muito, muito, né? No diagnóstico. Porque o ortopedista ele trata a necrose da cabeça do fêmur com medicamento, com aparelhos, e o reumatologista na realidade é para tratar com remédios, com medicações. Para segurar o processo, para cessar o processo de necrose, né? Isso é super importante o que você está falando, até porque, como já é o reumatismo na criança, a artrite reumatoide, o lúpus na criança, se manifesta não de uma forma tão típica quanto do adulto. Então, isso é importante realmente prestar atenção na queixa da criança, de dor ou de que a articulação está dura, não está mexendo, e realmente levar ao médico. A criança não chora de dor à toa, não é? Não. Adulto tem hipocondria, mas em geral... Em criança é mais complicado, eles não foram contaminados ainda. É verdade. E me diga uma coisa, de que forma que o reumatismo ele pode interferir na qualidade de vida de uma pessoa? Assim? Eu acho que, principalmente, assim, o primeiro aspecto do reumatismo que pode destruir a vida da pessoa é a dor crônica. Então, os reumatismos, em geral, eles são de evolução arrastada, principalmente se não são diagnosticados precocemente, e levam o indivíduo a uma sensação de incapacidade pela dor e, eventualmente, em alguns dos casos onde há realmente um processo inflamatório importante nas articulações, a deformidade. Então, a deformidade, ela gera uma perda de função. Então, a incapacidade para a pessoa andar, a incapacidade para a pessoa executar as tarefas básicas do dia a dia e as do trabalho. Então, isso aí acaba interferindo na qualidade de vida e na autoestima desse paciente. Eu vejo, e a dificuldade, normalmente os pacientes acabam procurando ortopedista, né? Houve até uma campanha, né? um conflito até entre os ortopedistas e os reumatologistas, mas eu, de certo modo, sou favorável, porque quando quando você tem um reumatismo, uma tendinite, não sei o que, procure o seu reumatologista, né, em vez de procurar o ortopedista, mas é meio por aí, porque o reumatologista ele tem um feeling, uma sensibilidade melhor para desconfiar de um reumatismo. Muitas vezes o ortopedista, ele fala, não, essa é uma tendinite, uma inflamação, dá o remédio, e às vezes não é o diagnóstico adequado, ele não fecha um diagnóstico de uma poliartrite reumatoide. Vocês têm uma mão de conseguir ver edema de interfalangiana, de articulações de dedos que nós não temos, né? Justamente o tratamento é o diagnóstico precoce, né?
tratamento, a prevenção, né? E aí eu acho assim que o paciente, mesmo os próprios ortopedistas e reumatologistas, têm que entender que a gente tem que trabalhar em conjunto, porque, por outro lado, nós temos determinados, aliás, a maioria dos procedimentos que a gente chama que são determinadas condutas que implicam em pequenas cirurgias, não cabe ao reumatologista fazer, e ao ortopedista. E da mesma forma, alguns reumatismos, eles precisam de tratamento cirúrgico. Então, acho que é mais um trabalho de integração e acho que é isso que o paciente tem que entender. E antes mesmo da cirurgia, antes de chegar até lá, porque a cirurgia eu acho que é o ponto final quando não existe mais a cartilagem, né? De certo modo, ou a deformidade se tornou muito grave. E você que lida muito lá na clínica do movimento? Clínica do movimento. Clínica do movimento. Você que lida muito com a parte de exercício, de que forma que o exercício pode ajudar o paciente com doenças reumáticas? Com doenças reumáticas. Pois é, Lafayette, nos últimos 20 anos foram inúmeras as pesquisas se mostrando que, ao contrário do que a gente pensava até a década de 80, que no paciente com reumatismo, quanto mais repouso, melhor. Não. Os estudos estão mostrando que é ao contrário. Se o mesmo paciente com doença reumática, com deformidade, com alteração muscular, se ele se mantiver dentro de um ritmo de exercício 3, 4 vezes por semana, uma intensidade proporcional para condicionamento físico dele, ele vai ter benefícios, porque ele vai ganhar massa muscular, ele vai melhorar a flexibilidade e a amplitude, que é a capacidade de mover as articulações. E o exercício aeróbico, aquele exercício feito como bicicleta, caminhada, etc., sobe determinadas substâncias que são analgésicas, então, portanto, diminui o quadro de dor desses pacientes. Então, praticamente hoje, com raríssimas exceções, se o paciente está bem tratado do ponto de vista medicamentoso, nós indicamos exercício físico. Mesmo uma pessoa de mais idade? Em especial no paciente idoso, porque além no paciente idoso com doença reumática, ele ainda vai ter o agravante, que ele vai estar com reflexo diminuído, que ele está menos ágil, que ele tem uma densidade mineral óssea, né, mais baixa, predispondo à osteoporose. Então, esse paciente em especial, ele precisa realmente fazer, óbvio, com atividade física adaptada para a idade e para a condição dele. Mas sem dúvida que sim. E como que vocês trabalham lá vamos dizer que se eu tenho um paciente que eu vejo que tem uma artrose de joelho, ele vai precisar de uma prótese, mas ele não está preparado psicologicamente para fazer uma prótese. Eu mando para você vai avaliar e você vai indicar o exercício que ele tem que fazer. Como é que funciona? Exatamente. Assim, primeira coisa, a gente tem que romper essa barreira de que o paciente com doença reumática não pode fazer exercício. Ele mesmo já chega com um certo obstáculo. Ele é resistente. Eu não posso fazer porque minha junta dói. Exatamente. Porque vai piorar a dor. Então, primeiro, acho que tem até a parte inicial é informação. Realmente explicar para ele que tudo bem, numa fase inicial pode até ser que ele sinta um pouco mais de dor, mas que é uma dor de adaptação muscular. Primeiro, segunda coisa, ver como é que está a medicação, ver se esse paciente, do ponto de vista clínico, ele está bem. Para todo paciente, é fundamental fazer uma avaliação cardiovascular, que é um teste de esforço, por duas razões. O teste ergométrico ele serve para testar o comportamento do coração e da pressão no exercício máximo. Ou seja, ver se esse paciente não tem nenhum risco de infartar ou de ficar hipertenso durante o exercício. E segundo, o exercício serve para a gente, o teste ergométrico serve para a gente como uma ferramenta para eu saber o grau de condicionamento desse paciente e, portanto, o quanto de exercício eu devo prescrever, qual a intensidade, qual o volume. Feito isso, nós analisamos cada articulação do paciente, a gente vê se tem alguma limitação em determinada articulação de carga, como joelho, quadril, etc. E direcionamos o exercício. Por exemplo, um paciente que tem um diagnóstico de fibromialgia, que é uma doença que dá dor difusa, em pacientes mais jovens, mas não dá deformidade, a indicação principal é de exercício aeróbio. O paciente tem que trabalhar grandes grupos musculares, em intensidade baixa, por tempo prolongado, para subir o limiar de dor, melhorar a fadiga e melhorar a qualidade do sono, que em geral esses pacientes têm uma qualidade de sono ruim. Já no extremo oposto, um paciente com artrite reumatoide, que é um reumatismo extremamente deformante, com quadro inflamatório importante, nós temos que começar o trabalho mais com fortalecimento muscular e, numa segunda etapa, trabalhar a parte aeróbica. Então, acaba sendo uma prescrição individualizada e o acompanhamento tem que ser um pouco mais individualizado. Então, em geral, é importante que o professor de educação física que vá ministrar os exercícios tenha noção, tenha conhecimento sobre essas patologias. Tem que ter essa formação. Tem que ser essa formação específica. E você vê, o paciente que tem uma deformidade, uma artrose de joelho ou quadril, ele vai trabalhar a musculatura com peso, então, inicialmente, não com exercício aeróbico. Fortalecimento muscular. Fortalecimento muscular. E isso diminui a dor também.
Porque estabiliza melhor a articulação. Estabiliza, fortalece. Eu costumo dizer que o músculo é o amortecedor das articulações. Né? Agora, como que você faz o teste ergométrico num paciente que tem artrose de quadril, que tem artrose de joelho? Se possível, na bicicleta ergométrica. Em algumas situações é possível. Não dá para forçar no limite. Mas o limite dele vai ser o que ele consegue fazer. Não, mas aí você não está vendo a parte cardiovascular porque o joelho dele está doendo, ele não pode ficar pedalando muito. Como é que... Mesmo que eu não consiga atingir um teste máximo do ponto de vista cardiovascular, eu vou saber que a limitação dele de frequência cardíaca é aquela a partir do momento que ele começa a sentir dor. Numa segunda etapa, ele melhorou o quadro de dor, melhorou um pouco a mobilidade, eu posso tentar um segundo teste para ver se eu consigo ascender. Num caso muito extremo, existe um ciclo ergômetro de braço. Ah, existe? Existe um ciclo ergômetro de braço. Então, a gente pode fazer o teste ergométrico com esforço em membro superior. Ah, vocês têm isso, né? Esse é um aparelho que ele só é disponível em universidades. Mas a gente tem como prescrever e indicar. Isso na clínica nós não temos. Dizer, a pessoa... então eu não sabia que existia essa opção. Isso, né? exato. Não existe ergométrico na água, né? Não dá para fazer. Não. Porque é cheio de eletrodos. Né? O que dá para fazer na água é um teste de lactato, mas é um outro teste para ver grau de condicionamento que é feito com coleta de ácido lático no sangue. Mas aí é um teste muito específico e não é o caso para pacientes reumáticos. É mais a nível universitário, né? Mais a nível de pesquisa. Isso. Explica melhor a fibromialgia, que se fala tanto, né? Tem gente que chama de estresse, síndrome da fadiga crônica, doença do sono. O que é a fibromialgia? Então, a fibromialgia é um diagnóstico reumatológico que nos últimos 20 anos, muitas pesquisas vêm sendo feitas a esse respeito e acredita-se que seja um reumatismo em que a base desse reumatismo é um distúrbio do sono provocado por alteração dos transmissores, os neurotransmissores cerebrais, de dor e de sono. Então, o paciente que tem fibromialgia, ele evolui com a resposta alterada à dor. É um paciente que tem hipersensibilidade a qualquer estímulo tátil, né, de contato de pele ou uma agressão física a ele pode gerar dor. E com o tempo essa dor passa a ser crônica, até independente do estímulo. Geralmente afeta mais o sexo feminino e é muito mais visto nos grandes centros, que possivelmente tem um fator de estresse envolvido aí no caso com essas pacientes. Hoje está acontecendo até um problema é que esse diagnóstico tem sido feito de forma excessiva. Nós estamos com um problema ao contrário. Antigamente não se pensava em fibromialgia e hoje qualquer dor que o paciente tem, crônica, de 2, 3 meses de duração, ele em geral recebe um rótulo de ser fibromialgia. Isso é uma situação problemática porque receber um rótulo de uma doença crônica é complicado. Isso pode até afetar a parte psicológica do paciente. Mas, de qualquer maneira, no nosso consultório, assim, reumatologia é um dos diagnósticos mais frequentes. É uma doença que não dá deformidade, não oferece risco de vida, mas, por outro lado, é uma doença que dá uma queda na qualidade de vida, pode promover assim, uma baixa sociabilização do paciente em relação à família, em relação aos amigos, em relação ao trabalho, porque quem olha para esse paciente vê que ele está super bem fisicamente, mas ele está sempre queixando, estou com dor, estou com fadiga, estou com fraqueza, não durmo direito, etc. E é uma doença que tem várias opções terapêuticas, cada vez mais estão chegando drogas novas aí para atuar nessa relação desses neurotransmissores alterados. Agora, vale ressaltar que, além disso, o exercício físico exerce um papel fundamental para o tratamento dessa doença. Sem dúvida. Sem exercício... E a criança? Por que vai desenvolver fibromialgia? Que existe em criança? Existe, é mais raro, mas assim, os pediatras... O protótipo? É a família que intervém, sei lá, de problema com os pais? O que leva a criança a ter? Então, os estudos ainda relacionados à fibromialgia na infância são muito escassos, mas assim, os diagnósticos já estão sendo feitos no começo da adolescência. Talvez tenha a questão bioquímica aí mesmo envolvida, ou é importante... Talvez fazer um acompanhamento desse paciente com um psicólogo para ver se não tem um background familiar aí alterado, interferindo no desencadeamento da doença. E exames de sangue detectam a fibromialgia? Pois é, esse aqui é o caso. Nós não temos nenhum marcador laboratorial ou radiológico que diagnostique a doença. O diagnóstico ele é feito com a somatória de conjunto de determinados sintomas e sinais
que faz com que a gente pense no diagnóstico. O que a gente tem que fazer, Lafayette, é afastar outras doenças reumatológicas que podem simular fibromialgia. Antes de caracterizar a pessoa como fibromialgia. Fibromialgica, né? exatamente. Antes de caracterizar. Agora, o que é muito comum que eu vejo, falar, eu fiz todos os exames para reumatismo e eu não tenho reumatismo. Mas não é, muitas vezes é a fibromialgia, porque os exames laboratoriais dão normais. Exato. Mas eu vejo assim, é uma queixa, veja se você concorda comigo, o paciente que acorda de manhã quebrado, parece que tomou uma surra, que um caminhão passou por cima, normalmente aquele que teve um sono não repousante, chega no fim do dia, ele está muito cansado, isso faz parte da fibromialgia? Os sintomas mais comuns da fibromialgia são esses que você mencionou, é muito típico essa dor matinal e esse cansaço matinal. Puxa, é estranho, o paciente imagina, eu passei a noite inteira dormindo, como é que eu vou acordar cansado e não querendo sair da cama e com dor no corpo inteiro? Mas isso acontece porque o sono do paciente com fibromialgia é não reparador. Ele até dorme, mas ele dorme um sono superficial, ele acorda várias vezes à noite. Então, na verdade, ele não descansa. Isso, entre a noite e sai noite por meses a fio, isso vai gerar um quadro de fadiga muito importante. E você havia dito que é mais em mulher. Qual é a faixa etária aqui? Normalmente, assim, o pico de primeira manifestação é por volta dos 30, 40 anos de idade, mas acontece em mulheres mais jovens e em mais velhas. E em homens, nós fazemos diagnóstico de fibromialgia também, mas é uma condição mais rara. Bem mais rara do que no sexo feminino. E a pessoa cheia das dores, ela tem que fazer exercício. Quer dizer, eu acho que o começo do tratamento deve ser difícil, né? O começo do tratamento é complicado. Para assim, aceitar fazer exercício com dor? E o que a gente faz? Feito o diagnóstico, ou seja, o paciente tem esse distúrbio do sono, ele acorda de manhã com o corpo duro, ele tem fadiga matinal. Outra coisa importante que é a enxaqueca, que esses pacientes eles queixam de enxaqueca, tem distúrbios autonômicos, ou seja, distúrbios do intestino, do rim, eles têm síndrome do colo irritável. Eles têm dispepsia, má digestão com muita frequência. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar informação, explicar o que é a doença, por que acontece e como que faz para tratar. Segunda coisa, a gente tem que tirar essa dor maior do paciente, melhorar a fadiga e melhorar a dor, antes de indicar um exercício. Porque se a gente indica um exercício nessa fase, o paciente não tolera, piora realmente o quadro de dor. Tanto é que, às vezes, um colega menos desavisado até faz o diagnóstico, mas já manda o paciente para a academia. No primeiro dia de academia, ela já vai para um programa de musculação, aí fazem aquele programa tradicional de musculação, ela faz um dia, no dia seguinte ela não volta nunca mais, não quer nem ouvir falar. Então não, primeiro você tira e controla esse distúrbio do sono, controla a dor com medicação. A hora que ela estiver saindo da crise de dor, aí sim você indica um exercício aeróbio leve, com a frequência cardíaca mais baixa, para que ela possa promover melhora da circulação, oxigenação dos músculos, e aí a partir daí ela vai sentir melhora. O exercício aeróbico leve, você não inclui o alongamento aí? Não, para a gente falar, o alongamento também, desculpa, incluindo o alongamento. Então, porque dá a impressão que o alongamento não faz parte. Onde que entra o alongamento no tratamento da fibromialgia? O alongamento ele é importante porque, em geral, como qualquer paciente sedentário, não só o paciente reumático, o paciente com fibromialgia, qualquer paciente sedentário, por princípio, ele já tem uma musculatura mais encurtada. E como ele usa pouco, inadequadamente a musculatura, o músculo tende a atrofiar e encurtar. E só isso. Você que é ortopedista também deve ver inúmeros casos, eu também vejo, às vezes só um paciente encurtado, um paciente mal alongado, ele já pode ter dor nas articulações, porque o músculo que está pouco alongado, ele sobrecarrega a articulação. Mesma coisa com o paciente fibromialgico. Então, um bom alongamento já é um fator para diminuir as dores desses pacientes. Então, em geral, o que a gente recomenda é um exercício aeróbio leve e uma sessão de alongamento. Primeiro, um número 3 a 4 vezes por semana, o que o paciente tolerar. E vai quebrando esses pontos de gatilho, né? Pontos de gatilho, que são pontos específicos em que o paciente tem mais dor do que o normal. São pontos que foram predeterminados por pesquisa, que são 18 pontos que a gente palpa no corpo do paciente e o paciente grita de dor. Muitas vezes ele nem conhece o ponto, você aperta aqui, ele fala, como é que... O que é isso? Eu não sabia que eu tinha dor aqui nessa região, não é verdade? É uma coisa que... E você vê que é um assunto, até eu tenho uma revista aqui, vou fazer uma propaganda dessa revista, que ainda não tem similar nacional, você precisa lançar uma, não tem, Fernanda. É muito boa essa revista. Olha, pega essa revista aqui, para quem lê inglês, eu assino essa revista fantástica, Arthritis Today. Mas ela fala artrite hoje, mas ela fala de tudo que é tipo de reumatismo. É uma revista feita para paciente com reumatismo. E você vê aqui, revista de capa, coincidentemente com esse volume, mas está aqui, fibromialgia, o que os médicos pensam e o que os pacientes pensam. Mas está em todas, tem vários artigos.
E o que nós temos no nosso meio são grupos de apoio, Exato, por enquanto, né? exato. Existe o grupo de apoio... Para quais são os grupos de apoio Bom, que nós temos existem grupos de apoio para pacientes aqui em São Paulo? Né? Com lúpus eritematoso sistêmico, pacientes com esclerodermia e pacientes com artrite reumatoide, que são as doenças crônicas com um pouco mais de... que os pacientes já estão um pouco mais mobilizados, já se conscientizaram e formaram grupos. Que isso é importante. É importante que o paciente que tem uma doença reumática, ele tenha contato com outros pacientes que têm os mesmos sintomas, porque muitas vezes, assim, já é uma doença que causa dor, causa diminuição da autoestima, causa, às vezes, um quadro de depressão. É importante o paciente lidar com outras pessoas para ele poder entender que ele não é único, ele não é o único que tem aquilo ali, não é o que foi escolhido para sofrer. Então, e um ensina o outro, e um né? ensina o Dicas, outro determinadas dicas que você vai dicas, pegando, onde eu compro a palmilha tal, qual é o melhor lugar ou para fazer a aparelhinhos. órtese. Aqui nessa revista tem muitas propagandas até de aparelhos próprios para reumáticos e tal. E a fibromialgia não tem nenhum grupo, né, que você conhece assim? Que eu saiba, não. Assim, só não nível, tem lá no Hospital das Clínicas vocês têm um ambulatório de fibromialgia, então, mas não tem um grupo de apoio de fibromialgia? Um trabalho muito bom que vem sendo feito pela doutora Laís, e que ela montou um grupo multidisciplinar de fibromialgia lá no Hospital das Clínicas, com muito sucesso, excelente resposta. É um grupo composto com professor de educação física, fisioterapeuta, médico, psicólogo. Então, são profissionais que vão atuar, cada um dentro da sua área, num paciente com esse envolvimento. Mas, infelizmente, por um lado, felizmente, né, que nós temos isso dentro da instituição universitária, mas ainda nós não temos nada do ponto de vista social que possa ajudar o paciente com fibromialgia. Tem um site muito legal que eu conheço, Já, né? então vamos lá. Que é o www.fibromialgia.com.br. Não tem segredo, né? É muito bom. Esse site é da Sociedade Brasileira de Reumatologia e Clínica Médica. Você vê que o ortopedista não entra aí. Normalmente o paciente fibromialgico acaba indo no ortopedista. Doutora Fernanda, me diga uma coisa. Nós sabemos que o álcool, né, a ingestão de bebida alcoólica atrapalha muito a qualidade do sono. Nós falamos bastante de fibromialgia, mas onde que ele estaria assim? Ele não. A dieta em geral, existe uma dieta ideal para o paciente reumático ou para minimizar as dores? O que você recomenda? Ou qual a doença que não pode beber álcool, de certo modo? Assim? Puxa, essa é uma pergunta que os pacientes nos fazem muito, né? Puxa, será que tem alguma coisa na alimentação que eu posso fazer para ajudar a melhorar meu reumatismo? Primeiro, com relação ao álcool, você tem razão, Lafayette. O álcool, o álcool à noite, principalmente, ele prejudica o sono. E sono é uma coisa preciosa para o paciente reumático. Além disso, o álcool não é recomendado em associação com medicamento. Em geral, os nossos pacientes reumatológicos, eles usam medicamento de forma crônica, anti-inflamatório, corticoide, antidepressivo, etc. Então, não é uma combinação ideal. Agora, o álcool ele é proibitivo praticamente no paciente que tem gota, que é um reumatismo muito comum em homem e decorrente do aumento de uma substância chamada ácido úrico no sangue. O álcool ele atrapalha a eliminação desse ácido úrico e o aumento desse ácido úrico leva a uma crise de gota, que é uma artrite extremamente dolorosa. Super dolorosa. Super dolorosa. Então, assim, não é recomendável. Agora, os outros aspectos da dieta, o que a gente sabe é que para osteoporose, para prevenção e tratamento, é importante uma dieta rica em cálcio, então, rica em leite, derivados de leite, e também no caso da gota, eu mencionei o álcool, mas uma ingesta muito rica em carne, em proteína animal, também é prejudicial para o desencadeamento das crises. Agora, ainda, embora tenha alguns estudos aí levantando o papel dos ácidos poliinsaturados, da vitamina E, algumas outras substâncias, efetivamente nós não temos nada concreto de dieta que possa prevenir ou que deva ser evitada para melhorar um reumatismo. Perfeito, muito bom. Fernanda, você vai ter que voltar outro dia, porque o assunto é muito extenso, né? A reumatologia tem muita coisa, a gente fala mais dos exercícios, enfim, qualidade de vida. E é isso aí, telespectador. Você querendo saber mais informações, entre no nosso site www.links.com.br e até a próxima semana. Nos vemos lá. Medicina de ponta.